Interlocução com o Judiciário. Para requerer medidas contra a violação às prerrogativas profissionais dos advogados no Supremo Tribunal Federal, a OAB encaminhou ao presidente do STF um ofício contendo uma série de reivindicações da advocacia brasileira. O objetivo é alterar situações muitas vezes constrangedoras e ilegais na rotina dos profissionais que militam no STF e que têm se revertido em constantes ofensas às prerrogativas profissionais da categoria e até mesmo em restrição do exercício profissional. Entre as reivindicações feitas pela OAB está o pedido de adoção de medidas urgentes por parte do tribunal para permitir que as iniciais de habeas corpus direcionadas ao Supremo, especialmente as relacionadas a réu preso, sejam aceitas também por meio físico e não exclusivamente por meio eletrônico. É necessário, sim, que cada vez mais nós privilegiemos o processo virtual. Entretanto, nós não podemos, em nome dessa virtualização, dessa modernização do processo, restringir institutos como o habeas corpus, que é um instrumento fundamental para o cidadão brasileiro. E, nesse sentido, os advogados do Brasil, até mesmo para proteger os advogados que vêm do Brasil inteiro para peticionar, para protocolar um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, mas, sobretudo, para proteger o cidadão brasileiro que pode, independentemente do advogado, também manejar o habeas corpus, a ordem está pleiteando que o Supremo Tribunal Federal não restrinja mais esse tipo de utilização ao meio virtual. Outra reclamação da advocacia é a restrição do livre acesso e circulação de advogados nas dependências do Supremo, o que tem se revelado, segundo a OAB, uma prática constrangedora e ilegal. O Supremo é a casa do povo, é a casa do advogado brasileiro. Por isso a ordem não concorda com esse tipo de restrição ao direito do advogado de ingressar no Supremo, até porque a lei já determina que o advogado pode ingressar em qualquer dependência da Justiça sem nem precisar se identificar. A OAB pede que sejam tomadas providências urgentes para acabar com as filas que se formam na entrada do plenário, principalmente nos dias de julgamentos com maior repercussão social. Para amenizar a situação, a ordem sugeriu a criação de filas específicas para advogados e outras para estudantes e público em geral. É profundamente desagradável para a advocacia e prejudicial para a advocacia, para as partes, que os advogados tenham que enfrentar as filas de muitas vezes de visitantes que vão ver os julgamentos do Supremo Tribunal Federal para poder trabalhar. Não se está aqui querendo nenhum privilégio para a advocacia, mas sim zelar pelo trabalho do advogado. O advogado vai ao Supremo não para assistir julgamentos, mas para participar como ator desses julgamentos, fazendo sustentações orais, defendendo o posicionamento dos seus clientes. Portanto, ele não pode ser submetido a uma fila em nome de uma pseudo-segurança do Supremo Tribunal Federal. A OAB requereu ainda tratamento isonômico aos advogados que pretendem fazer sustentação oral no plenário, especialmente em face da reserva de poltronas aos integrantes da Advocacia Geral da União na primeira fila. Como integrante da Justiça, como partícipe da cena jurídica, da cena judiciária, o advogado tem que ter determinadas garantias. E dentre elas está a de que quando chegue no Supremo Tribunal Federal, possa ter uma cadeira para sentar-se, para fazer anotações, para acompanhar os julgamentos, a fim de se preparar para a sua intervenção. Portanto, o advogado ficar em pé, enquanto que convidados que vão assistir os julgamentos, alunos de faculdades, etc., estão sentados, é um desrespeito à advocacia brasileira, um desrespeito ao cidadão. E é nesse sentido que a ordem quer uma coisa muito simples, que o advogado lhe seja garantido lugar na primeira fila para que ele possa trabalhar. O ofício foi entregue ao presidente da Suprema Corte, ministro Aires Brito, dentro da política anunciada por ele quando tomou posse no STF, de estabelecer com a OAB parceria constante e canal de interlocução permanente com a advocacia brasileira. E em resposta à solicitação feita pela Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, restabeleceu o recebimento de habeas corpus no STF por qualquer meio, físico ou eletrônico. Com isso, advogados e cidadãos não precisam mais recorrer ao computador para ajuizar HC na Corte Suprema do país. O habeas corpus é a ação constitucional contra restrições indevidas ao direito de ir e vir. A medida já em vigor foi recebida com entusiasmo pelo Conselho Federal da OAB.